É isso aí, terceira parte sobre ácidos nucleicos. Eu reservei para vocês nesse momento para falarmos de RNA. Você que não acompanhou a parte 1 e a parte 2, eu recomendo que vocês assistam, né? Que vocês possam fazer essas duas partes anteriores da aula, porque assim terá muito mais sentido e será muito mais fácil o aprendizado de vocês nessa terceira parte. Porque aqui nós vamos fazer principalmente a compreensão do DNA a compreensão do RNA e principalmente a comparação entre DNA e RNA. Eu sou o professor Montanha e convido você a vir comigo para aprender mais sobre esses ácidos nucleicos. Então, é o seguinte, galerinha. Nós já falamos nas aulas anteriores que nucleotídeo é a unidade formadora dos ácidos nucleicos. E que os ácidos nucleicos eu tenho uma variação que é o DNA e a outra variação que é o RNA. Existem algumas diferenças entre os nucleotídeos que compõem o DNA e o RNA. E eu vou ressaltar para vocês aqui duas das principais diferenças entre essas duas moléculas que comandam o funcionamento do nosso corpo. Bom, tá aí o nucleotídeo, pessoal. O nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, ele é igual no DNA e no RNA. Ele é formado por uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar com 5 carbonos. E aqui está uma das diferenças entre DNA e RNA. Existe um açúcar pentose que forma o RNA. Existe um outro açúcar pentose que forma o DNA. O açúcar, tá? Se você não se lembra ou é vago para você, convido você a retornar à aula de carboidratos. Lá na classificação de carboidratos, naquela tabelinha que nós montamos, existe os carboidratos com 6 carbonos, as hexoses, que está relacionado com a produção de energia no nosso corpo, e existem carboidratos, os monossacarídeos com 5 carbonos, que está relacionado com a função metabólica, com a função reguladora, que são a ribose, é o açúcar, então essa pentose é a ribose, por isso que recebe o nome de RNA, que é ácido ribonucleico, e o açúcar do DNA é a desoxirribose. A desoxirribose é o açúcar que compõe o DNA. Pessoal, não vem ao caso e também nunca caiu qual é a diferença molecular entre ribose e desoxirribose. São as ligações que vão acontecer aqui dentro, que vão dar uma conotação diferente, tá? Não se preocupe, porque é um detalhe que não vale a pena investirmos tempo. Além do açúcar, se o grupo fosfato é igual para o DNA e o RNA, o açúcar é diferente, vamos falar das bases nitrogenadas. Vamos pegar esse nucleotídeo e jogar aqui para o cantinho. Bom, tá aqui, ó. Pessoal, a outra diferença está na base nitrogenada. As bases nitrogenadas do DNA são a citosina, guanina, adenina e timina. Nós já vimos na parte 2 como ocorre a duplicação do DNA e o porquê da citosina e da guanina sempre se ligarem, lembra? Porque elas fazem 3 ligações de hidrogênio, e a adenina e a timina se ligarem, porque elas fazem 2 ligações de hidrogênio. Professor, por que você colocou um asterisco e escreveu em cor diferente timina? Porque timina, galera, é uma exclusividade do DNA. Timina está apenas no DNA. No RNA nós não encontramos timina. Então, se você estiver fazendo algum exercício, se você estiver prestando algum vestibular, apareceu lá uma representação de um ácido nucleico qualquer,
com timina e ele pergunta que ácido nucleico é esse, você vai falar, olha, é DNA. Por quê? Justifique sua resposta. Porque a timina, a base nitrogenada timina, é exclusiva do DNA. Se eu comparar com o RNA tem citosina e guanina igual ao DNA, tem adenina igual ao DNA, mas não temos timina. No lugar da timina encontramos a uracila. Então, a grande diferença entre as bases nitrogenadas é que no DNA temos timina, no RNA temos a uracila. Esse é um fator muito, muito, muito importante na hora da resolução dos exercícios. E as ligações entre essas bases nitrogenadas continuam a mesma, tá? Foi legal que agora há pouco um aluno meu mandou aqui no meu Instagram. Dá pra gente guardar assim, em vez de Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa, podemos guardar assim, ele falou pra mim, ó. Cerveja Guaraná. Ixi, e agora? Deu branco? Água tônica. Ah, rapaz, cerveja Guaraná, água tônica, tá? Então no DNA temos cerveja Guaraná e água tônica. Obrigado para quem mandou isso daí para mim, tá? Um forte abraço. E temos aqui também a guanina e a citosina, adenina e uracila. Se tiver U, RNA. Se tiver T, DNA. Então essas eram as grandes diferenças entre DNA e RNA em relação aos nucleotídeos, em relação às unidades formadoras. Agora a gente vai mergulhar mesmo no mundo do RNA, galera. Olha só, o ácido ribonucleico. O RNA ele é formado no núcleo celular a partir do DNA. Olha só essa figura. Então, se você olhar aqui a dupla fita do DNA aqui, ó. E dessa dupla fita se abriu, nós vamos entender como funciona esse processo na parte 4 da nossa aula, tá? Não é nesse momento, mas a fita do DNA, assim como ela se abre para a duplicação, ela também vai se abrir para formar o RNA mensageiro. Então, ó, eu tenho o RNA formado aqui, um outro RNA com uma outra função formado aqui e um terceiro tipo de RNA formado aqui. Então, todos os RNAs é formado no núcleo. E o processo de se formar o RNA mensageiro é denominado transcrição, que é o tema da parte 4 da nossa aula, tá? Por enquanto, entenda que RNA é feito a partir do núcleo celular. Qual parte do núcleo? Do DNA, que se abre e se faz uma fita. Presta atenção a esses detalhes também, ó. O RNA ele é formado por apenas uma fita, enquanto o DNA é fita dupla. Olha aqui, a fita dupla do DNA e a fita simples do RNA. É outra diferença extremamente importante, pessoal. Extremamente importante. Existem 3 tipos de RNA. Vamos enxergá-lo. O vermelhinho é chamado de RNA mensageiro. Já veremos o que ele faz. O amarelinho, RNA ribossômico. E o terceiro, o RNA transportador. Cada um deles tem uma função específica na hora de sintetizar uma proteína, na hora de copiar a informação do DNA, chegar lá no ribossomo. Mas agora nós vamos mergulhar em cada um deles, tá? Então vamos começar falando do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, como vocês acabaram de ver nas imagens anteriores, ela é produzido a partir do DNA, em um processo denominado transcrição, tá? Então, quando se fabrica RNA mensageiro,
O nome desse processo é chamado de transcrição. Professor, como é que acontece? Parte 4 da nossa aula, porque é algo bem complexo, tá? Vai demandar tempo. Bom, irá atuar no citoplasma junto com os ribossomos. Então, ele é produzido no núcleo da célula, atravessa e vai lá nos ribossomos. Beleza. Servirá de molde para a produção de proteínas. O que é um molde? É algo que você vai encaixando ali e vai se formando. E a gente tem que ter uma ideia também que é muito importante na hora de resolver os exercícios. Essa daqui, ó. Tanto é que eu deixei em destaque e deixei em vermelho. A sequência de 3 bases nitrogenadas recebe o nome de códon no RNA mensageiro. Professor, eu acho que eu não entendi direito isso daí, então vou deixar um esqueminha para você aqui, ó. Importante. Essa relação é extremamente importante. Então, 3 bases nitrogenadas, pode ser, por exemplo, guanina, guanina e adenina, uracila, adenina, uracila, só não pode ter timina, porque eu estou falando do RNA. Então, uma sequência de 3 letrinhas, C, G, A, U, uma sequência de 3 letrinhas naquela fita simples, eu dou o nome de códon. 3 bases nitrogenadas, um códon. Esse códon vai determinar a captura de um aminoácido, pessoal. Então, vamos fazer uma relação. Nós entendemos, e nós vimos nas aulas de proteína lá em bioquímica, que existem os dipeptídeos, que são 2 aminoácidos unidos. Então, para ter esses 2 aminoácidos unidos, eu ia precisar de 6 bases nitrogenadas, porque, ó, um aminoácido, um códon, 3 bases nitrogenadas. 2 aminoácidos, 2 códons, 6 bases nitrogenadas. Aí nós temos também as proteínas, que são 60 ou mais aminoácidos. Então, se eu tenho 60 aminoácidos, eu teria que ter 60 códons. 60 códons teriam que ter 180 bases nitrogenadas. Então, para fabricar a menor proteína do mundo, nós vamos precisar de 180 letrinhas sequenciadas para poder formar essa proteína. Aí você começa a imaginar o tamanho do DNA. Não esqueçam essa relação. 3 bases nitrogenadas, um códon igual a um aminoácido. Ok? Bom, vamos falar agora do RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele já sugere, ele também é produzido a partir do DNA, como todos os RNA são. Mas olha lá, no citoplasma, ele irá se encaixar a uma proteína para formar o ribossomo. Olhem aqui para a imagem. Um ribossomo ele é feito de 2 subunidades. Uma subunidade é uma proteína, a outra é o RNA ribossômico. Então, eles se acoplam, essa estrutura toda é o ribossomo. Proteína mais RNA ribossômico. Por que será que tem que vir esse RNA ribossômico aqui? Porque ele é um catador, ele é um conector. Olha lá, servirá para conectar o RNA mensageiro. Então, tem o ribossomo com seu RNA ribossômico, ele vai conectar a fita do RNA mensageiro que está chegando. Eu sei que tudo isso é muito abstrato por enquanto, mas na aula de tradução e transcrição, ou seja, a aula de síntese proteica, vai fazer sentido, tá? Por enquanto, entenda que existe o RNA ribossômico e ele é o ponto de conexão com o RNA mensageiro, ok? E por último, mas não menos importante, aliás, tão importante quanto, tem o RNA transportador. Pessoal, o RNA transportador, pelo que o nome já diz, né, ele vai transportar algo. Então, igual a todos os outros RNAs, é produzido a partir do DNA. Deixa o núcleo,
e ele vai para o citoplasma. No citoplasma, irá se associar a um aminoácido específico. Como que isso acontece? Já mostro na imagem, tá? E posteriormente irá encaminhá-lo até o ribossomo. Lá no ribossomo eu já tenho o conector RNA ribossômico, tenho a fita do RNA mensageiro, está faltando chegar aí os aminoácidos. Quem leva esses aminoácidos para virar uma proteína? O RNA transportador. Nos ribossomos irá associar-se ao RNA mensageiro para dar sequência ao processo de formação proteica. Vou mostrar para vocês a imagem desse RNA transportador, pessoal. Então, olha só, ele parece uma chave, tá? E eu tenho que me importar com duas extremidades. A extremidade superior, que é o local de atração química com o aminoácido. Então, eu tenho aqui, ó, CCA. CCA são bases nitrogenadas. Ela tem o poder químico de atração de um aminoácido. Talvez vocês não se lembram, mas existem 20 tipos diferentes de aminoácido. Então, vou citar alguns. Temos a fenilalanina, alanina, a glicina, a metiolina. Cada uma delas tem uma atração por essa trinca aqui. Então, essa trinca de bases nitrogenadas atrai o aminoácido, que está lá no citoplasma, ok? O lado oposto, aqui embaixo, tá? É o anticódon. O anticódon, local onde irá se conectar ao RNA mensageiro. Na verdade, mais especificamente, irá se conectar ao códon do RNA mensageiro. Lembra, o RNA mensageiro, cada 3 bases nitrogenadas, cada 3 letrinhas lá, era um códon. O RNA transportador tem o oposto do códon, por isso que ele é chamado de anticódon. O anticódon do RNA transportador irá se conectar com o RNA mensageiro, com o códon do RNA mensageiro. Então, eles vão se ligando aqui na parte de baixo, tchum, 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 e na parte de cima os aminoácidos vão se unindo por ligações peptídicas, que já vimos isso na aula de síntese, na aula de proteína, né? Que são ligações peptídicas que unem os aminoácidos e vai se formando a proteína. Detalhadamente, pessoal, nós vamos ver isso como acontece, quimicamente falando, na aula de síntese proteica, que eu tenho a transcrição e depois a tradução, que são os dois processos que levam à formação de uma proteína. Pessoal, visto isso, espero que vocês tenham em mente, tá, as principais diferenças entre DNA e RNA, que é o açúcar, desoxirribose e ribose. Nas bases nitrogenadas do DNA eu encontro a timina, algo que eu não encontro no RNA, porque no lugar dela tem a uracila. Todos os RNAs são fabricados a partir do DNA, deixam um núcleo, e aí nós temos um RNA que vai formar o ribossomo, RNA ribossômico. Um RNA que copia a informação do gene e se conecta ao RNA ribossômico, que é o mensageiro. E um RNA que vai transportar os aminoácidos do citoplasma até os ribossomos. Com isso, com essas informações, eu consigo explicar de uma maneira muito mais clara a aula de síntese proteica. Do mais, um grande abraço para vocês e até a nossa quarta parte da aula. Tchau, tchau. Beijo, fui!